Oi, oi, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, mamãe da Eloá. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se o seu bebê só dorme no colo, acorda cada uma, 2 horas e você está começando a achar que tem alguma coisa errada, respira. Esse vídeo é pra você. Ninguém me preparou para o quanto o sono do bebê pode ser desafiador no recém-nascido e nos primeiros meses. Quando você pensa num bebê, num recém-nascido, você pensa nele dormindo bastante, mas a realidade pode ser completamente diferente. Muitas mães começam a se perguntar: será que meu bebê está dormindo pouco? Será que ele está com fome? Estou fazendo algo de errado com meu recém-nascido? Será que bebê acorda muito? Nos meus primeiros dias, minha bebê dormia muito picado. Cada 1 hora, mais ou menos, ela acordava, querendo mamar. E aí eu ficava na dúvida se ela estava mesmo com muita fome, será que meu leite não era o suficiente para ela? Como eu já falei do meu relato de amamentação no vídeo passado, vocês podem perceber que eu tinha esse problema que eu acreditava ser sobre a amamentação. As madrugadas não eram diferentes. Ela também ficava acordando picadinho e só dormia no colo. Ela não dormia no berço assim quando ela nasceu, logo nos primeiros dias. E aí, lá naquela consulta com 10 dias, a pediatra falou pra mim que ela estava ganhando peso. Falou das fraldas de xixi, como vocês podem ver no vídeo passado também. Eu vou deixar linkada no card. Minhas madrugadas eram muito cansativas. Aí, como a pediatra falou, para que eu fizesse agora uma rotina de sono, desse aquele banhinho e depois disso trocasse a fralda e já colocasse ela para dormir, já direto no berço, sem muita movimentação, para que ela acostumasse ali. Depois disso, a gente conseguiu ter noites melhores. Ela falou para mim trocar ela assim que saísse do banho, já passar um pouquinho de pomada, colocar uma fralda de tamanho um pouquinho maior, porque aí não precisaria trocar à noite. O bebê, ele entende que se ele não trocar à noite, ele não passa a fazer mais cocô à noite. Pelo menos com a minha bebê foi assim. Então, a madrugada para não acordar ela, se ela pedisse para mamar, eu dava mamar, mas eu não despertava ela completamente. Não trocava a fralda, só trocava pela manhã. E isso deu muito certo aqui em casa. Minha bebê começou a fazer estirões de sono bem completos e bem longos. Foi o que trouxe alívio para mim e para o meu esposo. A gente conseguiu começar a dormir um pouquinho mais, algumas horinhas a mais durante a madrugada. A nossa rotina aqui, ela foi se adaptando. Cada ciclo de mês, o bebê deve ter uma rotina diferente, mais ou menos baseada com o horário que ele inicia o sono e o horário que ele acorda. No começo, o que funcionou muito bem aqui foi, primeiro, a nossa bebê ela mamava é, umas 7 horas, 6, 7 horas mais ou menos. Aí ficava no aconcheguinho, às vezes ela dormia, às vezes não. Então, quando ela acordava, umas 8 horas, a gente já ia pro banho, não dava mamar primeiro, porque para ela funcionava assim. Ia pro banho, e aí saindo do banho, trocava, mamar e dormir. E ela dormia a noite inteira. Depois, com 1 mês, 2 meses, ela começou a não aguentar mais ficar tanto tempo sem mamar, né? Ficar mais de 1 hora sem mamar. E aí, com 2 meses, a gente começou a trocar. Primeiro, ela acordava, dava mamar para ela, esperava uns minutinhos, ia trocar para dar banho e depois, quando ela acordar, depois do banho, colocava para dormir. Agora que ela tá naquela fase dos 4 meses, que é a famosa regressão de sono, que é, na verdade, o amadurecimento do sono do bebê para ele virar o sono mais parecido com o do adulto,
tá um pouco bagunçado ainda. Talvez um próximo vídeo eu venha falar melhor sobre o relato dessa regressão, porque ainda tá um pouco bagunçado. Ela mama antes e depois do banho. Só que agora o banho dela não é mais tão tarde. Agora a gente inicia o banho dela umas 7h10 da noite. Então, quando ela vai dormir, por volta de umas 8 horas, ela consegue fazer uma esticada de sono grande. O recém-nascido, ele não nasce sabendo dormir. O relógio biológico dele não está regulado. O sono dele é imaturo, os despertares são muito regulares ou irregulares. E frequentes, eles são biológicos. Às vezes eles confundem o dia com a noite, não pelo fato da confusão, mas sim pela questão de dormir. Porque de dia eles dormem com mais calma e à noite às vezes nem tanto. Acordar é proteção e não defeito. Ele tem o sono leve predominante. E aí, diferente dos adultos, o ciclo deles são bem menores, variam entre 30 a 50 minutos. Por isso ele desperta fácil, quer colo ou peito. Dormir mamando é normal. O colo e o peito, eles também são regulação. Por isso, nos primeiros meses, completamente normal isso acontecer deles dormirem no peito, que também é conforto. Nem todo despertar é fome, mas também não é manha. 3 erros que podem estar prejudicando o sono do seu bebê. O super cansaço. Às vezes esperamos demais para o bebê dormir, o que não está dentro da janela de sono. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas a janela de sono é um período que o bebê consegue ficar acordado dependendo de cada mês. Claro que cada bebê ele é individual e pode ser que essa janela de sono dele faça uma variação. Muito estímulo, uma luz forte, uma TV, excesso de colo social. E o terceiro e último, esperar o bebê apagar. Quando chega o choro extremo, muitas vezes ele já passou do ponto e do horário dele dormir. O que ajuda o sono? Um ambiente mais escuro à noite, uma rotina leve, não rígida, um banho relaxante, a livre demanda, contato e previsibilidade. Rotina não é relógio militar, é repetição com carinho. Alguns sinais que merecem uma conversa com a sua pediatra: irritabilidade extrema, não dorme nunca, dificuldade respiratória e refluxo. Se o seu bebê está acordando muito, você não está falhando. Seu bebê não está quebrado. O sono dele ainda vai amadurecer. E eu prometo, como experiência própria, essa fase ela vai passar. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta. Aqui a gente fala sobre maternidade real, sono do bebê, amamentação e tudo aquilo que ninguém te conta.